No vídeo anterior, nós abordamos o primeiro modelo para as enzimas alostéricas, que foi o modelo de Hill. Resumidamente, esse modelo dizia que a enzima era um oligômero e que todos os sítios ativos das subunidades que compõem esse oligômero eram simultaneamente preenchidos. Então, à medida que um substrato ligava em um sítio ativo, instantaneamente a afinidade de todos os demais sítios ativos aumentava e todos eles eram ocupados instantaneamente e simultaneamente. Então, como eu havia comentado, havia uma cooperatividade infinita entre os sítios ativos desse oligômero. Então, essa era uma condição no modelo de Hill. Como nós havíamos comentado, isso é um pressuposto que é fisicamente não realista, e no modelo que nós vamos abordar agora nesse vídeo, os autores procuraram justamente resolver essa questão, trazendo um modelo mecanístico mais realista para o fenômeno da alosteria, da cooperatividade das enzimas alostéricas. Então, o modelo que nós vamos abordar é o modelo de Koshland, Nemeth e Filmer, que é conhecido como modelo sequencial. Então, justamente, se entre esses dois extremos, digamos assim, nós tínhamos esse fenômeno de cooperatividade infinita proposto por Hill, que não é realista, esses autores procuraram justamente preencher esses dois extremos com um mecanismo que estruturalmente fosse realista. Então, o que os autores propuseram é que os sítios vão sendo preenchidos sequencialmente, daí o nome, sequencialmente, indo desse estado até esse estado do oligômero. E notem que, quando um sítio ativo é ocupado, a ligação do substrato nesta subunidade estabiliza uma conformação terciária que é diferente. E essa nova conformação terciária, através dos contatos que ela mantém com as demais subunidades do oligômero, ela contribui para estabilizar um novo estado, uma nova conformação dessas outras subunidades, onde o sítio ativo tem agora uma afinidade um pouco maior pelo substrato. Então, equivaleria dizermos que a constante de dissociação 2, que corresponde a esses sítios aqui, ela é um pouco menor do que a constante de dissociação 1. Portanto, um aumento de afinidade quando falamos do preenchimento do segundo sítio. E aí, então, quando uma dessas novas subunidades é preenchida, o mesmo fenômeno, através dos contatos entre as subunidades do oligômero, há um efeito que agora induz essa outra subunidade a adotar uma conformação que tem uma afinidade um pouco maior ainda pelo substrato. Então, a constante de dissociação 3 é menor do que a 2, que é menor do que a 1. Então, temos uma ordem decrescente de constantes de dissociação. Portanto, a afinidade pelo substrato nesse terceiro sítio vazio é maior do que no segundo. E adiante, o mesmo fenômeno. Quando temos o terceiro sítio preenchido, a quarta subunidade aqui adota uma conformação, é induzida a adotar uma conformação que tem uma afinidade ainda maior pelo substrato. Então, temos uma ordem decrescente de constantes de dissociação. Portanto, através da ligação do substrato, estabilização de uma conformação que contribui para induzir a nova conformação nas subunidades que estão vazias, estabilizar essas conformações de maior afinidade, nós vamos tendo um gradiente crescente de afinidade dos sítios ativos pelo substrato.
Então, agora, então, aquela afinidade, aquela cooperatividade infinita que nós tínhamos no modelo de Rio, que ia de um ponto a outro extremo em uma única etapa, é como se ela estivesse sendo fracionada em etapas e você fosse tendo um gradiente crescente de afinidade que é determinado justamente pelo número de sítios ativos que vão sendo preenchidos nas diferentes subunidades do oligômero. Notem que todos esses sítios preenchidos com substrato podem gerar produtos. A enzima totalmente livre, sem nenhum substrato, ela tem apenas um tipo de conformação, e à medida que os sítios são preenchidos, é que as conformações vão sendo induzidas a se alterarem e estabilizadas nessa conformação de maior afinidade. Ok? Então, esse próximo slide resume essas características que nós comentamos. Esse modelo também pode abarcar o fenômeno de cooperatividade negativa, seria justamente um gradiente inverso de constantes de dissociação. Então, em vez de um gradiente decrescente de constantes de dissociação, seria um gradiente crescente. Então, as constantes de dissociação vão aumentando, ou seja, perda de afinidade. Isso seria a cooperatividade negativa. À medida que o substrato liga em um sítio, ele induz uma conformação, estabiliza uma conformação da outra subunidade que teria menor afinidade. Seria o oposto do que já foi comentado no caso da cooperatividade positiva. Então, agora nós temos uma base mecanística e estrutural para o fenômeno da cooperatividade, que consiste justamente nessa estabilização de conformações de afinidade crescente, induzida e estabilizada pela ligação do substrato. Então, a partir desse modelo, também assumindo as condições de velocidade inicial e concentração de substrato em excesso em relação à concentração do enzima, também é possível deduzir uma equação cinética com base nesse modelo. Essa equação foi proposta por esses dois autores, Adair e Pauling, e nós vamos ver de maneira geral os passos de dedução dessa equação cinética. Então, nós temos aqui esquematicamente o modelo do encaixe induzido, o modelo sequencial, como descrito no slide anterior, e vamos seguir, então, agora aquelas mesmas etapas que foram passadas para a dedução, por exemplo, da equação de Michaelis-Menten. O primeiro ponto é definir as constantes de dissociação. Agora temos 4 constantes de dissociação nesse modelo. Tá? Então, por exemplo, a constante 1 seria as formas livres sobre o primeiro complexo enzima-substrato, aquele que tem um sítio preenchido. Lembrem-se que quando nós falamos do modelo de Hill, nós lembramos que, no caso dessas enzimas alostéricas, nós devemos expressar essas concentrações da forma livre de enzima e do complexo enzima-substrato em termos de concentração de sítios ativos livres e concentração de sítios ativos ocupados no respectivo complexo enzima-substrato. Portanto, então, aqui, essa constante 1, por exemplo, veja, a concentração de sítios ativos livres, vazios, referentes à forma de enzima totalmente livre, aqui a forma E, é 4 vezes essa concentração. Por isso aparece esse número 4 aqui, multiplicando a concentração de E. Do mesmo modo, por exemplo, se nós fôssemos falar da segunda constante de dissociação, ela seria, então, as formas que se originam a partir da dissociação do complexo ES2, então seria o estado ES1, naturalmente o substrato livre, e a forma que os originou, complexo enzima-substrato 2, com 2 sítios ocupados. Estamos falando em termos de concentração
de sítios ativos livres no estado ES1, ok? Portanto, é 3 vezes essa concentração. E aparece, então, esse número 3 multiplicando. Estamos falando em termos de concentração de sítios ativos ocupados nessa população, nesse estado ES2. Portanto, 2 vezes, são 2 sítios ocupados, 2 vezes a concentração desse estado, dessa forma. Certo? Então, do mesmo modo, serão descritas as outras duas constantes de dissociação, 3 e 4, vocês já entenderam como é o processo de introduzirmos esses números multiplicando as concentrações. Então, uma vez estabelecida todas as constantes de dissociação, a próxima etapa na dedução da equação cinética era justamente escrever essa expressão. Então, era a saturação fracional, que nada mais é do que a concentração de sítios ativos ocupados pela concentração de sítios totais. Lembrem-se que no caso do modelo de Hill, nós comentamos que esse número nada mais é do que a velocidade inicial relativa à velocidade máxima, que é como se fosse forma ZS sobre enzima total, só que agora expressa em termos de concentração de sítios ocupados e de sítios ativos totais. Então, agora, a enzima, em termos de formas com sítios ocupados, nós temos 4 estados. E os números 2, 3, 4 que aparecem aqui multiplicando é justamente porque há 3 sítios ocupados, por exemplo, no estado ES3. Então, 3 vezes essa concentração. Estamos falando de sítios ocupados, concentração de sítios ativos ocupados. O mesmo aqui, 4 vezes o ES4, a concentração desse estado. Quando falamos dos sítios totais, nós temos todas essas formas de enzima, as ocupadas e a livre, e todas têm 4 sítios, portanto, 4 vezes essa somatória é a concentração de sítios ativos totais. As próximas etapas na dedução da equação cinética era justamente substituir os complexos por expressões que eram deduzidas, concentrações do complexo, deduzidas a partir das constantes de dissociação que já haviam sido definidas na etapa anterior. Por exemplo, aqui. Então, feito isso, o complexo 1, 2, 3, na próxima projeção, nós temos o 4, depois vocês podem acompanhar em detalhe a dedução dessas etapas, mas vocês já entendem o que está sendo feito aqui. Então, estamos deduzindo expressões para a concentração de cada uma dessas formas de complexo enzima-substrato, que são definidas em termos de constantes de dissociação e formas de enzima livre. Então, isso vai ser introduzido substituindo cada uma dessas concentrações, como está colocado aqui, todas foram substituídas, ES1, ES2, ES3, ES4, todas foram substituídas, e agora é possível eliminar as concentrações de E, que aparecem em todas, alguns fatores comuns colocados aqui em termos desses números que multiplicam as concentrações. Vocês podem acompanhar a álgebra com calma quando olhando os slides a seguir. E, finalmente, nós chegamos em uma equação que descreve a saturação de sítios fracional, percentual, lembrem-se, é V0 sobre V máximo, esse termo, tá? Então, descreve esse número, que é mensurável, é um dado experimental que eu coleto para diferentes concentrações de substrato. Então, essa equação expressa a relação entre esse dado experimental e as concentrações de substrato. E ela contém as constantes de dissociação de 1 até 4, que aparecem nesses termos aqui. Essa equação, de fato, descreve uma curva sigmoidal, e ela é interessante porque se nós temos dados de concentração de substrato
e medidas da velocidade inicial relativa à velocidade máxima, que é o dado experimental que eu coleto, eu posso fazer um ajuste não linear desta equação nesses dados experimentais e obter, a partir desse ajuste, as constantes de dissociação de 1 a 4, e os valores relativos dessas constantes descrevem justamente a cooperatividade dessa enzima alostérica, no caso com 4 sítios ativos, conforme foi feita a dedução aqui. Então, a cooperatividade entre estes sítios ativos, à medida que eles vão sendo preenchidos, como vai mudando justamente a afinidade pelo substrato ao longo desse preenchimento sequencial dos sítios ativos.